Olá, eu sou a arquiteta Mirelle Papaleo-Coelzer e hoje, em parceria com Viva Decora, vou falar sobre projetos de banheiros. Então, se você gosta do tema, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, o projeto de um banheiro ele é muito importante porque o banheiro ele é um ambiente que tem uma dupla funcionalidade na casa, né? Na verdade, ele tem toda a questão da limpeza, né, da higiene pessoal, mas também é um momento muito importante de relaxamento, de descanso, né? Ou mesmo é um momento em que você está se preparando para começar o dia. Então, o ideal é que a gente consiga fazer desse ambiente um ambiente bastante confortável, né? Bastante aconchegante, que tenha também uma linguagem que se comunique com a linguagem do apartamento ou da residência. Um item muito importante do projeto de banheiro é a escolha de cubas e metais. Tudo vai depender da disponibilidade que você tem de área. Então, se o banheiro é muito pequeno, a gente aconselha que se utilizem cubas menores, né? Porque ocupem menos espaço e que também possam ser utilizadas de maneira confortável pelo usuário. As cubas maiores, no caso dessa cuba, elas são apropriadas para banheiros e bancadas grandes, né? Aonde eu tenho espaço. E na dúvida, em vez de colocar duas cubas, é sempre melhor optar por uma se o seu espaço for pequeno, porque pelo menos a gente vai ter um espaço maior para a utilização. Se a gente coloca duas cubas numa bancada muito pequena, isso acaba sendo apertado quando as duas pessoas vão utilizar o banheiro juntas. Existem vários tipos de cubas de banheiro. Então a gente tem cubas de embutir, que é o exemplo desse caso, cubas de apoio, cubas de sobrepor, também cada uma delas tem uma característica específica. O que tem que se ter cuidado quando a gente escolhe a cuba é justamente a altura dos metais, a altura das torneiras, porque também tem que relacionar uma altura com a outra. Então, no caso de cubas muito altas, por exemplo, que são as cubas de apoio, eu tenho que usar torneiras de bica alta, que seria como, por exemplo, essa que está instalada aqui. Se eu uso uma torneira de bica baixa, o que vai acontecer? A pessoa não consegue lavar as mãos ou mesmo o rosto, né, confortavelmente. Nesse caso aqui a gente utilizou então uma cuba de embutir e uma torneira de bica alta também por uma decisão do cliente que gostava também de ter essa questão de lavar o rosto confortavelmente, era uma das necessidades de projeto. Uma outra questão em relação às bancadas é o uso de rodapia, né, ou também chamado de frontão, que é aquela peça que geralmente a gente coloca aqui nos fundos da bancada, que serve justamente para proteger a parede dos fundos, né, do contato com a umidade. No caso desse revestimento, a gente não precisou utilizar o frontão em pedra porque o próprio revestimento já faz esse isolamento. Então essa também é uma das vantagens da gente usar a pastilha no revestimento dos banheiros. No caso dos gabinetes dos banheiros, é importante a gente lembrar que o banheiro ele é uma área úmida, né? Então ele é uma área muito molhada e que o ideal é que essa marcenaria ela não esteja em contato com a umidade. Então uma das estratégias que a gente faz é fazer o gabinete com uma altura mais elevada. Esse gabinete ele fica suspenso e eu tenho que deixar no mínimo 20 centímetros para facilitar o acesso da limpeza e da manutenção. Além disso, é importante também que o gabinete esconda o sifão, né? Geralmente a gente faz uma altura adequada para esconder toda a parte de tubulação e do sifão das cubas. Sempre lembrando que as gavetas, o ideal é que elas estejam fora do eixo do sifão, justamente para que elas consigam ser aproveitadas, né, interiormente de uma maneira mais eficiente. Sobre a escolha dos chuveiros, existem dois modelos principais, que são os modelos de teto e os modelos de parede. Os modelos de parede são os modelos mais convencionais, mais tradicionais, que a gente utiliza quando a gente tem a tubulação hidráulica vindo pela parede. Do modelo de parede, nós temos tubos, né, que são os pescoços pequenos ou mais longos. É aconselhado utilizar o tubo mais longo quando tem uma área de box maior. Por quê? Porque à medida que o chuveiro é afastado da parede, o jato d'água também vai se distanciar. Então eu tenho que ter uma área de box maior para que o banho consiga ser confortável.
Se a área de box disponível for pequena, o ideal é que o tubo, né, ou o pescoço também seja pequeno para que se tenha mais conforto nesse banho. Sobre a iluminação do banheiro, é importante a gente lembrar que tem duas funções, duas atividades que vão ocorrer, que vão demandar o uso de uma luz branca, de preferência, que é maquiagem, né, ou mesmo barba, fazer a barba. Então, essas atividades, se a gente coloca uma luz muito amarela, uma luz muito quente, essa luz ela pode influenciar na exerção dessas funções. Então é muito importante que a gente consiga, ao mesmo tempo, equilibrar um pouco esse tom de luz, porque uma luz branca ela pode ser um pouco desconfortável. Então o ideal é que seja uma luz intermediária, que ela permita a maquiagem ou fazer a barba com eficiência, né? Principalmente a maquiagem, que pode alterar a própria cor do produto, e ao mesmo tempo seja uma iluminação agradável, aconchegante e tranquila, né? Na decoração de banheiro, o nicho pode ser um elemento muito interessante, porque além de funcional, ele tem um caráter estético bem interessante. Então, nesse caso, a gente tem um nicho linear, que vai ocupar quase toda a extensão do box e que ele serve também para organizar os produtos, porque geralmente a área do box é aquela área onde a gente vai colocar os produtos que a gente utiliza no dia a dia. Então o nicho, além de deixar uma questão estética bem resolvida, ele também vai organizar esses produtos do dia a dia e o banheiro vai estar sempre nessa aparência de ordem, né? Quanto aos materiais, a gente pode utilizar tanto a pedra natural, granitos, mármores, também podemos utilizar as resinas, né, o Silestone, o Corian, ou mesmo revestir no próprio revestimento do box. Por exemplo, pastilha, eu consigo revestir o nicho em pastilha ou mesmo no porcelanato. Bom, essas foram algumas dicas então sobre projetos de banheiro em parceria com a Viva Decora. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!